Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Então, nós vamos começar aqui uma live agora. Nesse momento, eu vou trazer o Rogério Bettoni, da editora Palimpsestos, para que a gente possa conversar um pouco sobre a obra, né, do Alan Chapman e esse financiamento coletivo aí que está passando pelos seus últimos dias, né? Então ele deve entrar daqui a pouquinho e vamos ver que novidades que ele vai trazer. Eu já tenho aqui algumas perguntas na manga e outras tantas, né, que vão surgindo e peço que vocês também enviem as contribuições aí de vocês, tá? Então a gente vai fazer essa live para conhecer um pouco mais do trabalho do Alan Chapman e vamos ver o que ele vai trazer de novidades para a gente, né? Assim que ele entrar, a gente dá o ar da graça. Deixa eu ver se ele já me pediu. Ah, pediu para aceitar. Então vamos. Deixa só ele conectar aqui. Já aceitei. Assim que ele entrar, a gente vai conversar. Oi, Rogério, boa noite. Tudo bom, meu querido? Olá, meu caro, tudo bem? Tudo ótimo. O som está saindo bem para você aí? Super, você me escuta direitinho? Perfeitinho aqui. Maravilha. Tudo bem, meu caro? Que alegria estar aqui com você, muito obrigado. Ah, para mim é uma honra também. E como eu acho que eu falei contigo já fora, né? Eu tenho muito interesse assim em somar esforços. Acho que quem me conhece sabe, com todo esse trabalho de divulgação esotérico, mágico e ocultista aqui no Brasil, né? Então, para mim, é realmente muito importante somar esforços para que a gente consiga trazer material para todo esse pessoal aí que assiste, a gente que acompanha o nosso trabalho, né? Exatamente. Eu tô muito feliz com esse projeto, né, do Alan Chapman. A gente já conseguiu fechar a campanha, mas tem muito material que é exclusivo, né, do projeto, então as pessoas só vão conseguir adquirir se através do apoio no Catarse, né? Depois a gente vai comercializar só o livro base. E tem um monte de meta estendida, então a gente já alcançou a primeira. O livro vai... Não, o livro é esse aqui. Não sei se você já tinha visto, Ótimo. capa e tal. Esse é só um protótipo, né? Ele vai ser em capa dura, mas a gente conseguiu já uma meta, que é acrescentar um ensaio do Duncan Barfoot, que é um cara que trabalha com ele. E as próximas são para acrescentar mais material e trazer mais material para o pessoal, né? Então é uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado vocês que estão assistindo. E vamos aí falar desse projeto maravilhoso, que eu estou bem feliz com ele. Então, eu vou te contar uma coisa. Você sabe que assim, eu sou daqueles ocultistas um pouco mais tradicionais e na realidade eu conheço o material do caos, mas eu tenho uma predileção pela magia clássica, até no entendimento de que todos os grandes nomes do caos vieram, né, ou passaram em algum momento pela magia clássica. Uhum. E eu percebo que o movimento do Alan também é parecido dentro desse contexto, né? Ele vai para o caos, mas ele ainda se abraça com alguma coisa do material clássico, né? Você quer comentar um pouquinho a respeito disso? Claro, eu vou colocar aqui, ó, publiquei aqui o link da campanha, está aqui embaixo. Se você quiser deixar ele fixado aí, para o pessoal né, que quiser já acessar de alguma forma, eu te agradeço. Então, o Chapman, ele tem essa história que é como se ele de fato fosse para o caos e usasse o caos para poder desconstruir um pouco, né, alguns conceitos dessa magia moderna, né? E aí ele acaba fazendo um retorno, né? Ele passa pelo caos, depois ele retorna à magia tradicional com um novo viés, né? A formação dele é crowleyana, então quando ele descobriu magia, ele descobriu através do Crowley, e ele passou por todo o percurso de práticas mágicas que o Crowley fez. Ele fez o trabalho com SAG,
e ele tem um material em que ele relata todas as experimentações dele, as experiências dele rituais na época, e foi mais ou menos na época em que ele escreveu o Magia Avançada, né? Só que ele é um cara que tinha uma prática muito solitária, segundo ele, né? Ele era muito sozinho nessa prática. E aí a primeira ordem que ele encontra, ele não falava com ninguém sobre o assunto, conversava com ninguém, não dizia para ninguém fazer magia. E aí o primeiro grupo que ele encontrou foi a IoT, né? A Ordem da Magia do Caos. Iluminados Gitanateros, né? Isso. E aí ele entrou, né, para a IoT e começou a praticar magia ali com o pessoal da Ordem. A magia do caos é interessante porque ela tem alguns elementos, né, que se assemelham, de alguma maneira, a alguns aspectos da magia tradicional, embora a visão seja diferente. Ele gosta de chamar, até ele não fala que é a tradição da magia do caos, ele fala que é pseudo-tradição da magia do caos. E aí ele começa a criticar o próprio trabalho do caos, porque, tendo vindo de uma visão mais tradicionalista, ele começa a perceber que, para ele, a magia do caos, que ele vai chamar de magia abordagem pós-moderna, né? Ela se desloca, na visão dele, de uma busca espiritual. E se foca somente na busca por resultados. E aí ele começa a levar, né, para o pessoal do caos a ideia do que é a grande obra, né, que ele vai dar vários nomes. Né, ele vai falar em grande obra, iluminação, ascensão da Kundalini, e, né, trabalho com SAG, ele vai dar vários nomes para esse mesmo processo, e tenta recuperar isso, né, levar um pouco desse trabalho mais tradicional para as pessoas que praticavam o caos ali. Nesse momento, ele faz essa junção, vamos dizer. Né? Embora o trabalho dele com a magia seja um trabalho tradicional, a gente pode dizer que ele usa ferramentas do caos. E aí ele trabalha um pouco essas duas coisas, sabe? E isso eu acho bem interessante assim, na abordagem dele, porque ela tem um fundamento, né, muito focado no tradicional, na visão tradicional de magia, ele fala muito isso, mas ele usa muitas técnicas de outras tradições, especialmente do caos, né? Eu percebo, assim, não sei, é uma impressão que eu tenho, né? Eu já li o material do Phil Hine, já li o livro, a edição de vocês do Espero, eu já conhecia algumas obras dele no inglês, né? E daí depois eu via o trabalho, está aqui do meu lado, inclusive, trabalho belíssimo de vocês. Depois eu quero aproveitar, ó, aqui, ó, tá na mão. Eu quero aproveitar e conversar um pouquinho desses temas aí também, pela editora, né, por causa da editora, mas assim, conheço Peter Carroll, esse pessoal aí. E eu sempre percebo que, por exemplo, muito se fala na sigilização, e do mesmo jeito que eu acho que para o grande público a Golden Dawn, a maior contribuição dela foi o ritual menor do pentagrama, e pode ver, você fala Golden Dawn, RMP. Né? E a impressão que a gente tem quando você ouve falar em Chaos Magic é que a principal contribuição são as técnicas de sigilização. Né? Você concorda com isso? Como é que é a tua visão disso? Em relação às técnicas, né, ao que é puxado e tal. Eu diria que sim, mas eu diria também que existe uma questão um pouco mais abrangente, que o Phil Hine, né, já tinha começado a fazer isso antes do Chapman, e o Phil Hine é uma das referências, né, do Chapman, inclusive, que é desconstruir um pouco a questão cerimonialista e colocar nas mãos da pessoa, né, a autonomia para ela mesma criar determinadas práticas, né, e se conectar com coisas que tenham a ver com o ambiente cognitivo dela, né, a estrutura psicológica de cada um. Cada um vai ter uma estrutura psíquica, né,
Às vezes, determinados tipos de símbolo conversam com umas pessoas, não conversam com outras, né? Já partindo do princípio de que cada pessoa tem sua crença. Então, esse descolamento, eu acho que é algo que está muito presente na obra dele, sabe? Então, a sigilação seria um aspecto muito importante, com certeza, talvez o mais importante, né, que a gente herdou aí dessa abordagem do caos. Mas no caso do Chapman, ele trabalha com essa desconstrução para poder, inclusive, trazer a ideia de que a gente precisa vivenciar a nossa crença, trazer a crença para a experiência. Porque quando a gente traz a crença para a experiência... Tem até um capítulo no livro, né, que chama Como Acreditar, ele vai falar um pouco disso. E ele propõe alguns exercícios e tal. Quando a gente traz a crença para a experiência, a potencialização dos resultados é muito maior, né? A gente se confunde menos, a gente tem uma prática com uma intenção mais direcionada, focada e precisa. Então, você tocou num ponto que para mim é essencial. Inclusive, esses dias eu estava comentando, e eu tenho frisado muito isso nos últimos tempos, que, por exemplo, a gente corre o risco de ter uma magia meramente psicológica. Né? Então, tudo vira uma psicologização da magia. Vamos criar um viés psicológico. E, na realidade, eu particularmente, é uma posição bastante pessoal, eu acho que magos são magos, psicólogos são psicólogos, né? E são vieses, assim, um tanto quanto diferentes. É óbvio que a mente ela tem um fator preponderante, mas não é apenas isso, né? Senão a gente vai ter apenas uma mente. E eu percebi nas entrevistas que ele fez, tanto no Conhecimentos da Humanidade, quanto no Mayhem, inclusive já deixo aqui um beijo e um abraço aí pro Léo, pro Bruno, pro Marcelo Deldeb, todo o pessoal que estava lá de apoio, o Robson e tal. E assim, eu percebi no Chapman que ele parte um pouquinho desse viés psicológico, mas quando eu escuto ele, eu percebo que ele está voltando para um princípio mais de magia e menos de psicologia, inclusive porque ele fala de uma conexão maior, né? Ele foi muito enfático nas duas entrevistas. Eu não sei se o pessoal percebeu esse discurso dele, mas para mim ele se aproxima muito da Kabbalah, que é um contato com a luz, né, com uma luz divina ali, né, aquela luz que dá origem a tudo, etc. Inclusive, se eu não me engano, quando ele fala de pós-morte, ele também dá acho que ele comenta algo disso, né? Então, assim, ele parece para mim que ele começou num pé psicológico, a jornada dele, e hoje ele está num pé mais tradicional nesse contexto assim, calma, temos algo mais, tem um fator atrás da mente, tem um elemento de transcendência, vamos denominar assim, um elemento de transcendência que supera a própria fé, que supera a própria tentativa de tornar tudo um aspecto mental. Você percebe isso ou já conversou com ele a respeito disso? Totalmente, totalmente. Percebo e você tem toda a razão. O que a gente vê assim na obra dele, que a obra dele está um pouco espalhada, né? Depois a gente pode falar dos outros materiais, né? Além do Magia Avançada. Mas o Chapman ele é interessante porque depois desse percurso crowleyano, né, ele passou muito tempo auxiliando as pessoas e dando programas de mentoria, ajudando as pessoas a fazer o mesmo trabalho com o SAG, né? Quando ele vai falar desses 10 anos aí que ele passou dando treinamento e mentoria, ele traz essa ideia de que quando a gente se foca numa magia muito voltada especificamente para resultados, que no caso a gente está falando
até de uma certa prática que faz sentido ela existir, né? Porque a gente está a gente vive um momento hoje em que tudo é muito fácil, né? Tudo tá, as informações tá a um clique do seu mouse, né? O mundo está globalizado, as mercadorias que você compra chegam dentro da sua casa, né? Então as coisas foram facilitadas de certo modo, e essa facilitação, na visão dele, tem tirado um pouco a nossa capacidade de se frustrar. E né, torna a gente pessoas muito mais voltadas para resultados imediatos. Sim, Nisso, para o imediatismo, o né? imediatismo das coisas. E nisso parece que há um descolamento, né, de uma conexão com esse princípio divino. Né? E aí ele vai atrás disso. Né? Ele retorna a esse percurso inicial. Tanto que ele fala que a visão dele de magia, se você para entender o núcleo dela, o centro dela, ela é exatamente a mesma visão que está lá nos Grimórios antigos, que está lá no trabalho do Crowley, que está lá em outras tradições, inclusive, né? E que tem a ver muito com esse contato com algo que a gente... É quase como se a gente sentisse falta, né? Sentisse necessidade de se conectar com alguma coisa que a gente não sabe o que é. E aí ele vai chamar isso de... É um termo até bonito, ele chama de silent knowing, que a gente está traduzindo por saber silente. Né? A gente sabe, mas também não sabe. Né? Uhum. E a magia, então, seria, no caso, uma escolha, uma decisão mesmo, né? De confiar nessa intuição e levá-la adiante. Então, aí quando ele vai falar isso, aí ele fala assim, mas a magia pode ser muito bem feita apenas por uso dos sigilos, por exemplo. Pode, mas o determinado tipo de resultado que você vai obter, ele vai ser potencializado se a sua intenção tiver um propósito muito conectado com uma verdadeira vontade, com o princípio divino, né? E etc. Então, ele chama a gente também para fazer esse trabalho de retorno, não só a essa visão tradicional, mas a quem nós somos, né? É como se ele te perguntasse, né? Funciona com sigilos, mas você vai ficar nisso? Exatamente. Né? Exatamente. É só isso que você quer? Uhum. E nesse percurso, né, quando ele vai falar do percurso do SAG, né, do Sagrado Anjo Guardião, ele traz muito essa ideia de que no próprio processo, né, de descobrir esse conhecimento e essa conversação, né, que é um termo clássico crowleyano, né, Uhum. a nossa verdadeira intenção de nos conectarmos com essa... Vamos chamar de entidade, né, para ficar mais fácil. Mas ele, inclusive, tira um pouco isso do conceito de que vai ser algo que eu vou ver, vai ser algo que vai se manifestar com uma voz e tal. Ele leva isso para uma outra instância. Mas ele diz que a gente vai descobrindo ao longo dos dias, né, numa prática continuada, quais são os motivos que estão me levando àquilo. A querer esse contato, né, a me conectar com esse princípio divino, de integração, né, com o todo, e automaticamente comigo mesmo, né, com nossa própria essência. Então, a nossa prática acaba que também ela vai ficando mais refinada, porque a gente entende melhor qual que é a nossa intenção. O que a gente quer com aquilo. Né? Às vezes a gente faz uma magia para obter um resultado determinado, quando, na verdade, aquele resultado está conectado com um aspecto da minha estrutura psíquica, do meu modo de ser, que eu precisaria trabalhar antes de obter aquele resultado. Porque senão o resultado não vem nunca. Né? Sim, sim. Isso também eu acho muito, muito importante ele desenvolver, né, essa cadeia, essa estrutura de lógica de como a magia funciona no livro, sabe? Eu fiz, o meu público aqui já cansou de me ouvir falar isso, e, né, eu fiz o ritual de Abramelin em 96,
né? E uma das coisas que eu sempre comento quando eu falo a respeito disso, e eu percebi que ele também tocou num ponto muito similar nas entrevistas, nas duas, sobre a questão de que, na realidade, você tem que estar muito certo do que você quer ali, né? Então, acho que a primeira coisa, quando você faz o Abraham Elling, é você se perguntar o que eu estou fazendo aqui. Porque, na realidade, é uma prática total solitária, uma prática sua, de mais ninguém, e que, portanto, se você ali ficar, se for, dependendo a versão do ritual que você pega, vai de 6 meses a 18 meses, né, o ritual, então, assim, você pode simplesmente não fazer e eu vir aqui contar, olha, eu fiz, né? Então, não tem nenhum outro critério que te segure a não ser você mesmo. Então, acho que a primeira coisa do ritual de Abraham Elling, eu percebi que ele toca um pouco nesse quesito aí, pelo menos ele falou ali rapidamente nisso, consiste nesse processo de honestidade consigo mesmo, né? Eu, pelo menos, não sei, às vezes pode ter sido ilusão minha, mas eu tive a impressão que ele toca nesse tipo de argumento, né? Que todo o processo dele também passou por esse sentimento de que você tem que, primeiro de tudo, parar de mentir para você e encarar a si mesmo, né? Exatamente. Que aí o resto vai ser desdobramento disso. É importante a gente tocar nesses temas, sabe? Porque são temas muito sutis e que envolvem uma perspectiva de quem somos muito mais profunda do que a gente imagina, né? Ou do que, especialmente, a meu ver, as pessoas que se conectam mais com esse viés do caos, elas se deslocam um pouco dessa questão do trabalho de si mesmo, né? De uma investigação muito profunda, né? E aí o Chapman traz isso também, ele na seguinte percepção de que se a gente aceita, né? Se a gente diz sim para esse chamado e a gente segue nesse chamado, pode até acontecer de no começo a gente percorrer muitos caminhos, né? Entra numa tradição aqui, visita uma outra ali, descobre que em determinado momento as pessoas que coordenavam aquele grupo ou aquela ordem eram, né, pessoas de índole duvidosa, né, ou questionáveis e tal. Mas existe algo que te guia e te leva até você encontrar qual que é o seu rumo, né? Independentemente disso, sabe? E a gente sabe quando a gente encontra, né? A gente vai ganhando uma maturidade muito grande, né? O Phil Hine também fala disso, assim. O Phil Hine dá um exemplo até muito prático mesmo. Parece até um exemplo simplório de como essas ferramentas podem nos ajudar nesse processo de autoconhecimento e de entender que o nosso intento, às vezes, ele pode estar deslocado. Ele fala de uma vez que ele, lá no começo, né, final da década de 80, mesmo da década de 90, ele perdeu um computador, o computador estragou. E aí ele enfiou na cabeça que ele precisava comprar um computador. Essa era a intenção dele. E aí ele tentou, de todas as maneiras, conseguir dinheiro. Vamos pensar numa época em que um computador custava o preço de um carro, né? Sim. E ele não conseguiu dinheiro, procurou banco, procurou empréstimo e tal. Não conseguiu, ele começou a ficar muito frustrado, porque nada do que ele fazia dava certo. Até que, através dessas ferramentas mágicas, acho que ele usou, foi um tarô, foi um Xing, foi alguma coisa. Ele entendeu que ele precisava, na verdade, não precisava de outro computador. Ele precisava mandar aquele ser consertado e trabalhar um outro aspecto da psique dele que levava ele a ter esse tipo de desejo cabeça dura, sabe? E eu acho que isso a gente ganha muito com essa prática diária, né? Agora, por curiosidade, você fez o Abraham Elling em seu formato mais tradicional mesmo, de isolamento e tal? Fiz. Eu fiz.
A diferença básica do tradicional que eu fiz por uma questão de ordem prática é que o ritual mesmo ele deixa um pouco em aberto e especifica que o último 1/3 do ritual é que exige o isolamento. Então, quando eu fiz, acho que o pessoal conhece principalmente hoje aquela edição do Georg Den, aquela tradução alemã, que é uma tradução que veio em 2004, né? Eu fiz em 96, então só havia a versão do Matters e uma versão em espanhol do Javier Troncoso, que era um psicólogo junguiano. E daí, quando eu fiz a versão de 6 meses, portanto, eu fiquei os últimos 2 meses dentro de casa. Eu tinha uma empresa de informática, então eu treinei os meus estagiários para atender meus clientes, avisei os clientes, vou estar off aí por 2 meses para eu poder me dedicar exclusivamente a isso. E aí as outras 2 partes, né, os outros 4 meses, eu já atendia em casa, então eu já conseguia gerenciar melhor o horário, né? E aí, à medida que o tempo foi se tornando maior, porque na realidade é assim, são 2 orações por dia que você começa, depois 3, até que no final você passa todo o tempo que está acordado em meditação, oração, lendo algum livro sagrado, alguma coisa do gênero, né? Então eu fiz isso especificamente nas 2 últimas, né? E então foi assim, mas aí eu fiz, eu preparei todo o quarto bonitinho, eu fiz tudo dentro dos conformes, né, nesse quesito aí. E aí uma das vantagens que eu tive é que na época, naquele período, eu fui tutoriado por um cara que ele era, inclusive, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia, e ele havia feito já o ritual anos antes, e aí ele que ficava meio que segurando a minha mão, né? Então, semanalmente, eu mandava os diários para ele através da minha esposa, e aí dizia aí, né, vou para a camisa de força ou continuo, né? E daí ele que garantiu a sanidade, assim, porque é um processo bem traumático. Aliás, também acho que, não sei, talvez seja coisa da minha cabeça, mas tem coisas aqui que talvez eu fale do Chapman que necessariamente ele não falou, mas eu entendo que ele falou, pelo menos para mim ele falou, para mim ele disse, né? Mas assim, é muito engraçado porque essas coisas elas vão mexendo muito com você e não tem como você fazer um ritual de longo prazo sem sofrer uma mudança, né? Então, se você vai fazer um ritual de 1 mês, 3 meses, 6 meses ou 18 meses e dizer assim, eu fiz os 18 meses do Abramelli e não aconteceu nada, então você não fez, né? Inclusive você acho que tem uma formação em yoga, coisa assim, né? Então, não tem como você praticar yoga 6 meses, 1 ano com um bom instrutor e continuar a mesma pessoa. Nós temos muitas práticas que que têm durações longas, assim, visam durações longas, né? A maioria delas podem ser transformadas em 30, 60, 90 dias, 120 dias e 1000 dias, né? A mais longa que eu consegui fazer foram quase 1000 dias e eu perdi, tipo lá meio no dia 919, 920 eu perdi. Eu falhei e perdi. Mas aí quando a gente perde, assim, e tem uma perda de fato, né? Você, por esquecimento, por alguma coisa, você tem que voltar do zero, né? Receta, né? Mas a transformação, ela não deixa de acontecer, né? Porque ela é um processo contínuo. Então, de fato, não tem como a gente, né, fazer uma prática longa, executar rituais longos sem ser transformado. Às vezes a gente é transformado num ritual curto, né? Num ritual pequeno, imagina numa prática longa, né? Não tem como a gente voltar a mesma pessoa, né? Sim, e até também ele tocou no assunto, mas ele não se aprofundou.
na live, eu acho que um dia eu vou ter que chamar ele para uma conversa também, de repente você intermedia isso aí. Com certeza. Mas assim, por exemplo, eu entendo a iniciação como sendo um trauma espiritual que ele vai gerar uma marca em você que nada mais é. Aí você vai dizer, mas isso é o conceito padrão. Não, o conceito padrão é aquele conceito chulé, você passa da adolescência para a vida adulta, que é bem século XIX positivista. Só que na realidade eu entendo a iniciação, até pelas partes que eu vivi, como um processo, uma ruptura espiritual que você simplesmente não retorna a um estágio anterior. E eu sempre argumento com relação a isso, ou eu dou o exemplo da mulher. Né? Nós, como homens, sofremos pouquíssimas mudanças, mas uma mulher, quando ela é uma menina, menstrua pela primeira vez, ela não tem como despassar por isso. Ela vai ficar com isso eternamente até entrar lá na menopausa, né? E mudar de outro estágio. O corpo se arredonda, né? Aparecem os seios, período fértil. Então, para a mulher, todas as mudanças elas são definitivas. E o melhor exemplo que eu sempre dou, para mim, é uma aluna que eu tive, que porque quando a mulher pega o exame de gravidez, ela pega o exame, deu positivo, na cabeça dela, eu sou mãe, pronto. Mesmo que essa gravidez não chegue a termo, para ela aconteceu. E aí essa minha aluna, você pergunta para ela, quantos filhos você teve? Ela diz, eu tive 5 filhos. 3 morreram e 2 eu levei a gestação até o fim. E aí você pergunta para o marido dela, quantos filhos você tem? Ele fala, 2. Né? Então são percepções totalmente diferentes e muda a vida dali para frente. Né? A mulher, tudo isso na mulher é muito definitivo. Né? E eu entendo que um ritual para ele, à medida que ele se tornará efetivo, consiste na profundidade dessa marca que ele vai trazer para você. Uhum. E se não me engano, ele toca mais ou menos nessa linha, né? Sim. A gente tem esse material, né, que é um material que vai ser entregue só para o pessoal lá da campanha. É um livreto, né, chama 3 Passos do Céu. Não sei se você teve contato com esse materialzinho. Ele é um material simples, assim, são 3 capítulos mais ou menos longos, né? Deve dar aí umas 40, 50 páginas esse material. E em determinado momento em que ele está falando do nosso processo, que para ele é um processo iniciático também, ele é continuado, né? Você não se inicia e pronto, acabou. Você não se ilumina e pronto, acabou. Né? Não é um estágio que você chega e que você não tem mais para onde ir. Ele é continuado, né? Então, o trabalho com o SAG, por exemplo, você vai fazer ele pro resto da vida, né? Sim. E por isso que eu acho, inclusive, o nome desse livro interessante, né? Para Magia Avançada para Iniciantes. E que, ele até falou aqui em português, o título adquire uma conotação um pouco mais interessante, porque a gente olha para o iniciante como uma pessoa que se inicia. E se a iniciação é um processo constante, né? Todos nós estamos aí nos iniciando o tempo inteiro. Mas ele fala que no momento em que você adquire, né, que uma prática é efetiva, o exemplo até que ele usa é quase como se você perdesse a virgindade. Não tem como você voltar atrás, né? E perder de novo. Sim. Você vai ser dali para diante. É definitivo. É definitivo. Então, isso é bem marcante, assim, no trabalho dele, né? E me diz uma coisa, ele comenta algo de Crowley, eu não sei se talvez eu deixei passar ou qualquer coisa do gênero, e aí eu vou depender de você para me ajudar nisso, mas ele comenta também que, eu vi que ele comenta assim, que muitas pessoas falam sobre Crowley, mas sem entender efetivamente o que ele realmente coloca, né?
e sem praticar efetivamente o que ele acaba colocando, tampouco, até por não entendimento, mas em algum momento eu tive a sensação que ele falou que ele reformulou algumas coisas em relação ao material telêmico, né? Uhum. Você consegue me comentar um pouco disso? Sim, eu falei levemente disso ontem, numa live que eu tive, super interessante com a Márcia Seabra, na hora que a gente estava falando sobre tarô de Tote e tal. O Crowley, para o Chapman, foi o maior magista vivo, né? Para ele não existe outra pessoa. O que ele traz quando ele faz todo esse percurso, né? E ele descobre o que ele chama de um fio, né? Uma linha que percorre todas essas tradições. Eu vejo muito isso nessa reinterpretação do Crowley, né? Nessa desconstrução, como uma atualização do Crowley e não uma desconstrução completa no sentido de ruptura. Até porque ele fundou uma ordem, né, a Ordomagia, que tem a mesma estrutura clássica da AA, né, nos graus e tal. Então, o que eu observo ele fazer muito é trazer a magia crowleyana para uma realidade contemporânea, que não é mais aquela, né? Não tem mais como a gente, nessa realidade que a gente vive hoje, que são outras circunstâncias, é outro contexto, né? Praticar a magia da mesma maneira. Porque o mundo muda. Então, o que há de essencial ali tem que ficar. E eu acho que o que há de essencial no Crowley é que ele extrai e desconstrói um pouco, sabe? No sikhismo, né, no Sikh Dharma, que é a minha tradição de escolha, existe um princípio, a gente fala muito nisso, de que não é a lei que dita a realidade, é o contrário. A realidade é que é a lei. Então, um ensinamento, ele precisa sempre ser verdadeiro, independentemente do momento em que a realidade está, independentemente das circunstâncias, né? Porque senão ele perde a validade. E a gente vê isso em alguns, né, os dogmas religiosos, né, em como isso perde a validade de acordo com o tempo, né, e o contexto e a forma como a gente vai modificando a nossa interação em sociedade e com o mundo. Então, a sensação que eu tenho é de que quando ele faz essa desconstrução, lógico, ele está muito influenciado pelo nosso zeitgeist desse momento, que tivemos muitas descobertas no campo da psicologia, né, de como funciona o nosso cérebro, de como funcionam as energias, né? Então, a sensação que dá, ele menciona quase isso também, que é trazer toda aquela bagagem, né, e tudo aquela tradição que o Crowley deixou e atualizar ela, trazer ela para cá. Então, fazer um update baseado na realidade atual. Em essência, a gente poderia dizer que o objetivo, né, é o mesmo. É o mesmo. Mas a partir de um novo viés, de uma perspectiva um pouco desconstruída, digamos, né? E isso eu ainda não tinha visto ninguém fazer desse modo, né? De se dizer uma pessoa que pratica magia tradicional, né? Mas de um jeito diferente, né? Porque a essência está ali. Entendi. Deixa eu tentar ver aqui, que acho que o meu fone parou aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar ele, para não perder você aqui. Espera um pouquinho. Enquanto isso, posso ir mostrando para o pessoal que está assistindo a gente o material da campanha, né? A gente tem o Três Passos do Céu. Tem esse outro aqui que é o Sangue dos Santos, que são 3 volumes de livros que ele publicou com o Duncan Barford, uma série de ensaios de todas essas experimentações que ele fez. É quase como se ele
abrisse os grimórios dele do Barfoot para todo mundo. E mais uma travessia de camelo, onde ele apresenta a visão dele de magia de uma maneira mais ampla, né? Esse material está só lá na campanha, e a gente tem o livro, tem outros, né, que não estão aqui, mas estão incluídos nas metas estendidas, e o livro principal, que é esse aqui, né? Que vem em capa dura, e tem tudo isso que a gente está falando, né? Ainda vai ter também um encontro, um aulão com ele, né? Vai ter uma oficina, como é que vai ser? No final da campanha. Tem também um outro material aqui, a gente vai fazer umas plaquetes aquelas 10 imagens, né, a Doma do Touro, né? O Domar do Touro, baseado naquele poema chinês, tem versões japonesas também, que ilustra o processo de integração conosco, né? Vão chamar de SAG, vão chamar de iluminação, a partir da perspectiva budista. Ele faz uns comentários simples e bacanas sobre essas placas, a gente vai fazer uma também. Mas, então, essa conversa com ele foi algo que a gente tinha feito, né, no projeto do Phil Heine, que foi muito, muito maravilhoso, assim. A experiência das pessoas que participaram, elas falam até hoje, né, como é que foi bom o encontro com o Phil Heine. Então, ao final da campanha, né, quando a gente entregar o material, vamos dar um tempinho para o pessoal conectar, né, ler e tal, e pensar em alguma pergunta que queira fazer. Aí a gente promove esse grande encontro, que ele vai falar sobre algum tema específico, que pode ser da nossa escolha, ou pode ser um tema, né, com o qual ele vai se conectar ali na hora, e a gente traz as perguntas das pessoas. Então, teremos esse encontro com ele também. Ótimo. Eu estou vendo o pessoal aqui fazendo algumas perguntas, deixa eu ver aqui. O Arthur Correia, ele falou, sugere aqui colocar um box para todo esse material aí. Né? O que mais que tem aqui, além dos comentários? Vamos achar aqui. Eu tive que abrir o Instagram para poder ver se eu consegui acompanhar, porque na minha tela, travou os comentários. Não está vindo nada. Eu tive que abrir. Eu estou subindo no dedo aqui, para tentar achar aqui. Se eu consigo me conectar, ver os comentários, né? O negócio é que quando alguém tiver pergunta, botar na interrogação também, porque ela aparece para nós, né? Assim, ela destaca, né? Ela destaca. Deixa eu voltar lá para o começo. Eu vi que tinha algumas perguntas sobre um passo do SAG, não sei se foi para mim ou para você, um passo a passo. Tem aqui, ó, também do Arthur Corrêa. O ritual do SAG está atrelado à subida da Kundalini? Nossa, que pergunta interessante. Nossa, que pergunta interessante, viu? Porque, assim, até essa questão do que significa a subida da Kundalini, ela tem diferentes vieses, né, e diferentes perspectivas. Mas eu diria que, assim, quando a gente experimenta isso, a gente entende o que é isso, existe algumas pessoas falam que a energia está lá de fato, né, na base da coluna, e que ela vai subir em espiral, né, atingir a cabeça, e tem outras pessoas que levam essa imagem mais para um lado metafórico, né? Independentemente de qual viés a gente está falando, o resultado ele é comum, né? Ele é o mesmo, que é uma percepção expandida de consciência, né? Então, não é um estado de gnose, que pode acontecer em algum momento, mas é uma percepção expandida mesmo. A gente ganha em amplitude, né? Em estado de presença. A gente ganha em atitudes mais assertivas, numa intuição mais direta, né? Que não passa muito pelo intelecto. Se a gente faz um paralelo disso com o que o Chapman descreve do trabalho do SAG, eu diria que essas experimentações, né, do que seria essa percepção expandida fariam parte do trabalho, mas eu diria que seria ali uma segunda fase, que é a fase da meditação, né?
Mas a Kundalini não é iluminação. Isso, sabe, isso é uma conexão que se costuma fazer de um modo um pouco equivocado. Para mim, inclusive, existiriam outros métodos mais interessantes, como oriundos da própria yoga e até mesmo o próprio Qigong, o Tai Chi, tem esse tipo de também de prática, Uhum. no entanto, um pouco mais velado, mas acabam sendo outras práticas cujo viés não é o mesmo do SAG, né? Não é o mesmo entendimento, até porque são coisas diferentes, né? Você vai trabalhar o corpo como o laboratório e obter ali esse resultado, mas eu não vejo. Eu, particularmente, não consigo ver. Eu acho que são complementares, mas não são necessariamente passos que você vai ter na mesma prática, né? Quando o Chapman vai falar, né, nesse Três Passos do Céu, especificamente sobre o trabalho com o SAG, ele vai trazer um pouco de referência de outros lugares, né? Ele traz uma referência ali do budismo, e ele fala que na prática o que a gente experimenta a gente pode relacionar com outros tipos de prática, né? Mas não é a mesma coisa, assim. Não é tradicionalmente a gente não pode dizer que é a mesma coisa, né? São coisas diferentes. Até isso já seria, de certa forma, um pouco da prática do caos, né? De trazer alguns elementos e não a totalidade, né, desses elementos. É verdade. Né? Tipo, eu vou pegar aquilo lá que de repente vai acrescentar nesse momento aquela outra informação, mas necessariamente eu não vou fazer percorrer o caminho inteiro, né? Eu estou vendo que o pessoal está fazendo muita pergunta relativa ao SAG. Eu não sei se seria exatamente o mesmo momento ou interessante a gente esticar excessivamente nisso agora, né? Mas assim, para vocês que estão fazendo a pergunta, uma que já tem, acho que ele comenta algo nos livros, então fica aí a dica para não esgotarmos o livro dele, né? Outra tem vídeos também meus comentando, inclusive palestra no simpósio, etc. Mas eu entendo basicamente essa questão do SAG, assim, só para o pessoal não ficar sem uma resposta dentro desse contexto, que na realidade o SAG é você ter, de certa forma, um contato com essa transcendência, né? E obter essa instrução aprimorada, inclusive classicamente, vai ter aquela coisa que o anjo vai orientar você, né? Seja lá o que se quer chamar de anjo. Exato. Né? Então já vem por aí também, porque quando a gente fala anjo, você já vai ter um pacotinho ali que vem com isso. Pré-formatado. Né? Mas vamos descolar. Já tem um conceito pré-formatado e que às vezes pode ser muito complicado isso. Mas na realidade é que você vai ter um conhecimento de ordem superior e que necessariamente você vai ter esse acesso e alguma orientação com relação a isso. Acho que só para deixar o pessoal, não deixar, né, que o pessoal comentou que acho que também, de novo, o próprio Arthur está preocupado com o SAG, né? Depois manda inbox, Arthur, se são estágios correlacionados com a alquimia. Então, acho que é por aí. Deixa eu te fazer uma pergunta, e algo que, inclusive, eu comentei com o pessoal de outras editoras e vou jogar para vocês aí na Palimpsestos, fugindo um pouquinho do Chapman. Esse comentário, inclusive, veio porque eu vi o trabalho do SPER de vocês, que é fabuloso. Realmente assim, é uma coisa emocionante para um estudante brasileiro, né? Já fica a ideia para uma nova edição. Só que daí eu vejo uma coisa que me incomoda, a mim, né? E que eu falei com várias editoras. De novo, vou citar inclusive o Chapman. No Mayhem, ele comenta que ele sempre foi muito pobre,
né? Eu também compartilho a mesma história, inclusive essa coisa dos 9 anos, a gente tem muitas similaridades aí dentro de alguns contextos, né? Inclusive isso de realmente não ter dinheiro, muitas vezes, para ter acesso a material, né? E daí eu comentava que, de repente, a magia ainda pertence a uma elitização, né? Num contexto aí realmente econômico, dentro dessa perspectiva. E se, de repente, por exemplo, projetos, porque essa primeira edição que vocês fizeram, de certa forma, já pagou copyright, tem o trabalho todo de tradução, então está feito. Não valeria a pena fazer uma edição brochura de menor custo para que as pessoas tenham acesso a isso? Então, na verdade, isso já está acontecendo, né? A gente está lançando os livros do SPER separados, então tem alguns já na Amazon, né? Você entra lá na Amazon, tem um livro que tem todos os ensaios introdutórios, eles foram separados, né, deslocados da edição e disponibilizados lá na Amazon como e-book. E a gente colocou os primeiros de imagem, né, que é o livro dos Sátiros e o Terra e Inferno. Né? O Terra e Inferno até tem um detalhezinho a mais. O que a gente pretende fazer agora é lançar esses textos separados, em edições menores, né, separados. Mas, independentemente de a gente fizer uma edição com mais material, com imagem, ou uma edição com encadernação, né, sei lá, o pessoal chama de encadernação de luxo, eu nem gosto muito desse termo, mas a gente vai levar todo esse material para a Amazon em formato de e-book, né, que é mais barato e é mais acessível, né, tornar a obra mais acessível mesmo para as pessoas. Porque eu me preocupo muito com isso, sabe? Só um comentário sobre algo que você falou no começo. Na verdade, essa primeira edição que a gente fez, né, ela não se pagou. Olha lá. Foi uma edição cara. A gente conseguiu arrecadar R$180 mil e ela não se pagou. Sim. Porque foi um processo muito longo de trabalho, né? E à medida que a campanha foi crescendo, lógico, eu queria trazer um material, né, a primeira vez que o Espera ser publicado no Brasil, eu queria trazer o material mais rico possível, então eu fui atrás de mais texto, fui atrás de mais imagem, e aí as imagens, todas as imagens, né, os contratos de imagem que eu assinei, inclusive com o governo, né, da Inglaterra, foram contratos só para uma edição, contratos de tradução, ao contrário da prática editorial no Brasil, com a qual eu não concordo, a prática de mercado editorial, que é não pagar direito autoral para tradução, né? Então, às vezes, você traduz um livro, sei lá, um best-seller qualquer, vamos pensar aí num Harry Potter, né? No Senhor dos Anéis, e a edição se paga com, né, ali poucos exemplares, 2.000, 3.000 exemplares, a pessoa que traduziu recebe um valor fechado e ela é obrigada a ceder os direitos autorais daquela edição para o resto da vida, né? Sim, sim. É um crime isso. Isso é contra a lei, né? Na lei está dizendo que tradução é uma obra protegida por direito autoral. Sim. Só que todo mundo faz isso por quê? Porque senão as pessoas não têm trabalho, né? Então, os contratos, eu me recuso um pouco a fazer esse tipo de prática na nossa, embora seja uma editora pequena sem dinheiro, tá? Mas porque eu fui tratado assim durante muitos anos e eu não concordo com essa prática, sabe? Então, os contratos de edição que a gente fez de tradução foram para essa edição. Então, se a gente for fazer outra, a gente tem que negociar de novo, né, os direitos. Sim. Inclusive eu tenho, não sei se já viu o tarô Trinity Waite, que você está fazendo o trabalho da Pamela, né? Também eu estou apoiando lá. Aliás, né? Não sei se ainda está aberto, a gente né? Mas abriu a pré-venda porque ele já está meio que em gráfica, né? Então estava aqui agora, antes de falar com você, revendo o material lá com a gráfica. Isso. Então quem não pegou o financiamento vai na pré-venda. E depois de 11 anos depois do lançamento do tarô Smith Waite, o Waite ele recusou esse tarô. Ele falou, olha, não é bem a minha pegada, isso aí foi um erro,
esse papo dele, né? Ele era um tremendo de um canalha, na realidade. Deixa eu aproveitar para destilar um veneno aí, né? Nunca pagou o que a Pamela merecia, né? Então, na verdade, entre bênçãos e maldições, eu vou jogar minhas maldiçõezinhas para o Waite, né? Pela sacanagem que ele fazia. Mas, por exemplo, ele tem um tarô chamado Trinic Waite, que daí seria uma nova ideia de tarô dele, que ele fez nesse período, e eu consegui do Museu Britânico o direito de usar em aula. Mas eu só estou falando isso para citar justamente isso que você disse. Quando você pega a tradução e a edição de algum lugar, eles dizem, ó, isso é para fazer uma edição do livro, isso é para fazer um tarô de até 200 cópias, 100 cópias numeradas, né? Então, às vezes, o pessoal que está assistindo não entende esses meandros de editora, e isso que você falou é muito importante, né? E eu comento isso, que eu estou falando para você, de fazer uma edição brochura, que nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma editora muito antiga chamada Dover, que quando você, por exemplo, diz assim, você tem um livro, eu queria esse livro, e acho que até tenho a chave do tarô do Waite nele. E aí eles dizem, isso já não tem copyright? Não, então a gente lança. E aí eles fazem o livro assim, $5, $6, né, uma tiragem de 3.000 exemplares, e vende, passou, né? Inclusive eu tenho vários aqui atrás, está cheio aqui, essa prateleira de cima é quase toda Dover aqui, né? E eu penso que no Brasil a gente precisa também desse tipo de editora para fazer esses trabalhos assim e trazer acessibilidade, né? Você tem toda não sei, estou jogando a ideia aí, né? Você tem toda a razão. Foi justamente por isso que a gente decidiu levar para o e-book, né? Muita gente perdeu a campanha do SPER, né? O livro acabou encarecendo, né? Quem conseguiu comprar esse livro na campanha comprou por R$160, né? R$156. Foi de graça, praticamente, né? Foi. E aí, mas muita gente perdeu, né? E queria ter acesso, a gente acabou levando lá para a Amazon, né? Então tem alguns lá como e-book já. A ideia é colocar ao longo do tempo, né? Não, isso é super louvável e eu espero que outras editoras copiem o exemplo, né? E que a gente possa até lançar, sei lá, de repente pensar numa ideia aí para frente, porque falta no mercado nacional esse tipo de iniciativa, né? Ou você tem material mal traduzido, mal editado, como você diz, que não respeita direitos autorais nem do tradutor, nem do autor, né? Então, isso é complicado, né? E nós vivemos num mundo físico que depende disso aí, né? Nós vivemos ainda num mundo que depende do metal, né? E de novo, a perspectiva, na realidade, que eu entendo, e acho que isso é legal a gente colocar também numa live para o pessoal, é que às vezes o pessoal pensa, mas coisas ligadas ao espírito não pode ter dinheiro envolvido. Não, trabalho é trabalho. Né? A gente tem que parar com essa falsa modéstia. Né? Eu, por exemplo, eu tenho serviços que eu não cobro, e que eu, por exemplo, aqui mesmo em Campo Mourão, onde eu moro, eu dou 3 dias de aula de Tai Chi Chuan de graça para a comunidade. Né? Religiosamente há 11 anos. Né? Então, mas isso é uma opção minha. Né? E você não pode fazer um trabalho do volume que você fez aqui. De novo, fica de parabéns, não é um falso elogio, mas é uma coisa... se você morrer depois de ter feito a obra do SPER, você já pagou sua encarnação, né? Mas assim, porque é um cuidado muito grande, a gente tem que entender isso, né? Por exemplo, eu que sou um leitor ávido aí, para mim ficou muito evidente o cuidado que vocês tiveram, né? Então tem que dar parabéns realmente para vocês. Muito obrigado.
com relação a Muito isso, obrigado. né? É verdade. Esse reconhecimento é muito importante, assim, porque eu sou um cara muito chato, né? Eu tenho 20 anos que eu trabalho no mercado, né, editorial. E então, essa obra do Espera, do Phil Hine também, e a do Chapman, especialmente a da Pamela, todas vêm sendo elaboradas com muito cuidado, muito amor mesmo, né? E o trabalho que eu busco fazer aqui na editora é justamente trazer para as pessoas um material de relevância e que outras editoras não, para os quais outras editoras não olhariam ou não olham muito, né? Porque são trabalhos de fato complexos mas não só por isso, porque são trabalhos menores mesmo, né? Então essa é a melhor maneira da gente agenciar esse trabalho é através das campanhas. Por isso que eu ressalto sempre, assim, é muito importante que quem está interessado, né, vai lá, apoia, porque sem esse apoio a gente não consegue, a gente não tem a manutenção do trabalho, né? Não consegue trazer ele para materialização, né? Não, é fantástico. Só deixa eu fazer um avisinho, que eu estou vendo que tem um pessoal. Gente, eu não tenho. A minha especialidade não é live pelo Instagram. Eu estou vendo que tem pedidos para participar aqui. Eu não sei como é que funciona. Se eu aceitar, vocês vão interromper a Se live, aceitar, não a sei como pessoa é que entra. é, Se você aceitar, a né? pessoa entra. Então eu vou deixar hoje vocês off até eu fazer um teste melhor com isso daí para a gente não perder o foco, porque o foco aqui hoje é esse trabalho do Alan Chapman, o trabalho da Palimpsestos aí. E de novo, né? O que você pode acrescentar sobre o trabalho dele que eu não perguntei para você nesse momento, até agora, e que você disse assim, puxa, eu estava com tanta esperança que o Goya fizesse essa pergunta e ninguém fez e ele também não fez. Eu acho que algumas coisas que me chamam a atenção no Chapman, uma delas através a obra dele me ajudou muito a entender justamente o que eu coloquei lá, que eu propus como título, né, dessa conversa hoje nossa, e que eu fiquei muito feliz quando eu vi, porque tem a conexão com a frase que está no seu perfil, né? Que não é porque a gente não está vendo que a coisa não está aqui, né? E todo esse contato, eu acho que começou lá com o Spare, um pouco antes, quando eu me tornei Sikh, mas especificamente desde que eu comecei a ler a obra do Chapman e a me envolver com a prática que ele propõe, eu tenho percebido isso com uma maior facilidade e aceitado isso com uma maior facilidade, né? A magia, na visão dele, não é essa que ela é só voltada para a gente obter o que a gente quer. Ela é uma prática voltada para a nossa transformação pessoal mesmo, né? Como pessoas, como seres humanos. Então, eu diria que esse aspecto da obra dele, que nos faz um convite à transformação, né? A nos tornar pessoas que, através da magia, vai lidar melhor com as emoções, né? Vai lidar melhor com as nossas relações humanas, vai lidar melhor com o fato de respeitar e aceitar quem são as outras pessoas, respeitar a vulnerabilidade delas, né? Esse é um aspecto que está muito presente na obra dele, né? Inclusive, esse outro material dele, que é um material que a gente só vai conseguir trazer o ano que vem, né? Que é esse outro livro aqui, ó, que é o Magia. O Magia? Porque em inglês a gente não existe a palavra magia, né? Só existe magic, que a gente traduz por mágica, e o Crowley lá começou a colocar um K no fim para poder tentar diferenciar, né, as duas coisas. Então essa palavra aqui, magia, não existe em inglês. Ele está puxando uma ideia lá da origem da palavra grega mesmo, né? Nesse material ele faz esse percurso através de um olhar para dentro, né? E de uma conexão com o divino, da visão dele de magia, sabe? Então é quase um poema, né? Grande, assim, são 500 páginas, e ele está sendo traduzido devagar, com muitas conversas com ele, a gente troca umas ideias sobre algumas camadas de sentido, mas esse material vem no ano que vem. E o
Chapman é esse cara que tem uma ironia muito grande na linguagem. A coisa do SAG, por exemplo, quando ele vai falar sobre esse trabalho, é quase como se ele pegasse na nossa mão e conduzisse a gente no trabalho, né? Ensinasse uma forma de fazer e nos chamasse para esse experimento, né? Então, esse eu acho que são os aspectos mais importantes da obra dele. E, óbvio, o fato dele dizer que não existe pessoa no mundo que não saiba o que é magia. Ela pode ser criança, pode ser adulta, mas todas as pessoas sabem. Elas sabem o que é. Elas podem não se conectar, né? Não escolher isso como um caminho de vida. Elas podem passar pela existência sem manifestar isso. Mas ela está aí, e ela está aí para todas as pessoas, né? E ela pode ser realizada por qualquer pessoa, né? Isso eu acho muito Pois legal. e eu vou te dizer uma coisa, você sabe que eu achei muito simpático ele, do ponto de vista em que ele ri muito. Eu acho que uma pessoa que não ri e que se leva a sério o tempo todo, para mim, um mago que passa o tempo inteiro de cara fechada, tentando ser sério, é a única pessoa que não deve ser levada a sério. Porque se você não é capaz de rir de si mesmo, você vai ser... você quebra, né? Não tem o que fazer. Eu acho que a alegria em si, ela faz parte de um estado espiritual. É claro que tem gente que só é boba por natureza, mas no caso dele, eu achei muito bacana esse contexto dele de rir de tudo, de rir de si mesmo, de trazer essa coisa de brincar consigo mesmo, de brincar com o conceito, e trazer isso de forma mais leve para o público, né? E é muito interessante, que como você falou, é um grande convite, né? Você pode não aceitar, né? Mas o convite é a transformação, né? Você tem que se abraçar, e desde que você esteja, obviamente, disposto a fazer isso, né? Eu acho que a magia nesse contexto, ela só vai revelar a você, eu tenho essa frase muito com o tarô, a partir do momento em que você se entrega para o tarô. Então você não vai trazer nada da magia se você também não se entregar na mesma proporção, né? Acho que isso é uma questão que a gente pode fechar nisso aí, porque não tem muito como ser diferente, né? E acho que todo mundo começa dentro da magia com ações egoístas, né? Então você quer poder, você quer fama, você quer dinheiro. A questão é você permanecer nisso depois de uma certa etapa da tua jornada. Porque se você insistir nisso, você passou ali, sei lá, 20 anos nisso, e você ainda está nisso, você não entendeu o trabalho, né? Até porque o dinheiro ele é meio, não pode ser fim, né? Ele é um meio para você, é uma ferramenta, como o próprio cálice, o próprio caduceu e tudo mais. E o poder, na realidade, quem te dá são os outros, né? A gente mesmo não tem poder nenhum, né? Quando você pega o poder, é mais fácil, talvez, agarrar o vento, né? do que Não conseguir temos algum poder. não temos controle, né? Você sabe que naquela série do Vikings tem uma frase muito boa, lá acho que é no último episódio do Ragnar, quando tem o Ragnar com o filho dele, no último episódio da série Vikings, que daí o filho dele fala, pois agora estou eu aqui, né? E aí ele fala assim, olha, o poder só é dado a quem se abaixa o suficiente para juntar, né? Então, você realmente, né, quer se rebaixar para ter poder? Né? Fica a pergunta, né? Então, chega uma hora que certas coisas perdem um pouco de sentido, né?
Você sabe que o Nicolai Flamel, ele é um dos casos que tem documentados dentro do processo alquímico, e ele nasceu e morreu comendo em pratos de barro. E tudo que ele conseguiu através da alquimia, ele construiu hospitais, ele ajudou pessoas, construiu casas, abrigos. Em Lyon tem uma estátua em homenagem a ele, né? E ele, no entanto, nunca foi mudado pela pedra. Então, assim, as pessoas que começam a alquimia pela pedra, das duas, uma. Ou não praticam mais, desistem, ou quando avançam, se desinteressam pela mesma, né? Porque o processo está muito além disso, né? E acho que dentro do... Ai, desculpa, mas são divagações minhas, mas assim, eu acho que quando chega uma certa altura, quando você atinge essa conexão com o sagrado, Uhum. é que tudo vira tudo vira o resto, né? Qualquer coisa que você vá, vou fazer por causa de, né? Essa frase perde o sentido um pouco. Não sei, é coisa minha, né? Eu posso te fazer uma pergunta Por favor, pessoal aqui? por favor. Como é que um Sikh foi parar no caos? Rapaz, o Sikh Dharma e o Kundalini Yoga tem muito mais a ver com o caos do que a gente pode pensar, de verdade. Mas, na verdade, assim, a minha história ela não começou com caos, ela começou com o SPEA. Eu não conhecia nada sobre caos quando eu conheci o SPEA. Então, eu conheci o SPEA primeiro. Então, na verdade, a minha história ela é primordialmente com o Austin Osman Spare, né? O caos veio um pouquinho depois, assim. Mas eu não me considero um caoísta, né? Eu me considero um praticante de magia do caos, né? Pesquiso muito, gosto de algumas coisas, mas também tenho uma certa crítica, né, a alguns aspectos importantes. Mas se a gente... O Chapman fala uma coisa legal. Onde é que ele falou? Ele falou na fala dele do simpósio, né? Que ele participou do Sofia. Ele fala que ele tinha a sensação de que ele concluiu que a magia do caos, na verdade, não existe. Por isso que ele chama de pseudo-tradição, né? Que ela é uma desconstrução aí de algo que ela, na verdade, ela não existiria, assim. Então, como uma tradição, né? Como algo verdadeiramente genuíno. Então eu danço, sabe? Pelas abordagens e perspectivas. Acho que é um pouco disso. Pô, entendi. E é muito interessante, sim. Porque, na realidade, eu vejo ele, eu posso estar errado, mas de tudo que a gente conversou aqui, ele me parece que ele é um mago anti-caos, Uhum. né? No contexto, assim, tipo, isso também precisa ser desprezado, né? Se nada é verdadeiro e tudo é permitido, inclusive também precisamos nos livrar desses conceitos de caos. É mais ou Exatamente. menos isso, né? Exatamente. Eu acho que esse lema, né, ele foi importante em determinado momento, ali, né, na década de 80, 70, 80, quando ele surgiu, mas ele não se adaptou à realidade, né, porque ele vem de um contexto em que as pessoas precisavam muito, né, eram muito amarradas e restringidas, né, e diminuídas, e elas precisavam de algo que de fato revolucionasse, rompesse com algumas barreiras, né? Mas essa frase ela esbarra naquela questão ética mesmo, de considerar a existência das outras pessoas, né? De considerar que somos mais uma pessoa no mundo e não a pessoa no mundo, né? Então essa ideia também ele traz isso para a discussão o tempo inteiro, né?
E até deixa eu te colocar agora, você falando aí, me veio uma outra coisa. Eu não sei nem quanto tempo tem mais aqui de live aqui, mas e não sei como é que está o seu tempo também. Mas a minha pergunta fica assim: eu percebi, ele vem de uma origem cristã, né? Acho que ele até comenta, né? Qual era a religião, né? Ele Não sei se era é uma catolicismo religião mesmo, né? Acho que uma era religião protestante. protestante, né? E, mas ele vem do cristianismo, e daí ele comenta, ele várias vezes vai frisando nas frases dele a busca pelo bem, o alinhamento pelo bem, né? Aí vem duas perguntas. Primeiro, se isso não é uma herança desse período dele, e segundo, se isso não é da própria percepção dele enquanto praticante. Talvez eu devesse perguntar isso para ele, né? Porque aí é sacanagem. Você vai estar, talvez, colocando palavras na boca dele. Mas, assim, não é da própria percepção dele a partir da onde ele chegou hoje, e que, na realidade, esse bem tem muito mais a ver com o conceito de estar alinhado com um princípio divino, do que realmente essa coisa, você tem que ser bonzinho, porque senão Deus castiga, né? E sim de alinhamento com um princípio maior do que nós mesmos, e que esse princípio, quando se chega nesse contexto de harmonia, aí a gente pode definir isso como bem, né? É mais ou menos isso? Enfim, Estou eu errado? fiz essa pergunta para ele e eu já não me lembro onde, porque a gente conversou muitas, então não sei se foi em alguma coisa que está gravada ou se foi em algo que talvez esteja gravado. Deve ser ali no meio ou no Conhecimento da Humanidade, enfim. Ou em alguma entrevista que a gente gravou para colocar no Instagram, foi alguma coisa assim. Mas eu acho que não tem muito a ver com essa questão de ser bonzinho, nesse sentido que talvez ele herdaria, né, da carga dele cristã. Mas tem um momento, essa frase dele, eu venho trazendo ela porque eu acho ela muito bonita. Ele fala que a magia é a arte de experimentar a verdade, né? É a ciência de experimentar a verdade, mas é também a cultura de experimentar a verdade. E aí ele traz essa ideia com uma metáfora muito bonita. Ele fala que, para ele, esse trabalho de busca, né, de aceitação de um caminho e de um chamado, ele é como a construção de uma catedral. Né? Se a gente pensa nas catedrais antigas, elas são portais para o contato com o divino, e temos uma comunidade que colabora com esse trabalho. Então, desde os camponeses até as pessoas, né, da alta realeza, elas vão lá e botam uma pedra, botam um concreto e ajudam a construir, né, aquele templo. Só que esse trabalho é um trabalho cujo resultado, na grande maioria das vezes, você não vai ver em vida, porque a construção de uma catedral demora séculos, né? Então, isso traz a nossa prática atrelada, né, a uma vida social. E esse é um elemento que eu acho muito importante. Mas quando eu questionei sobre a questão ética, e aí a gente acaba caindo, né, porque não existe ética sem moral, a gente acaba caindo nessas questões de ser bom ou ser mal, porque muitas vezes ser bom para né, na concepção de uma pessoa pode não ser a mesma coisa que em outra, né? O Sper traz isso quando ele desvirtua um princípio cristão. O Sper está fazendo isso o tempo todo, né? Desde o primeiro livro até o último. Ele também teve um background cristão, e assim como Nietzsche, ele está quebrando ali, ele está desmascarando Um paradigma, né? os falsos princípios cristãos, né? Ele está desmascarando eles o tempo todo. E aí ele traz aquele princípio de que é dando que se recebe, né? Tem uma nota lá, em algum momento, falando sobre isso. Se eu não me engano, no Anátema de Zós, eu acho. Eu
uma nota ampliando um pouco essa ideia, e ele diz o seguinte, não é dando que se recebe, é não dando. É não dando que se recebe. E isso, se você pega essa frase e interpreta ela por si só, descolada do que ele diz depois, né, do que ele diz antes, e da obra dele como um todo, você pode colocar o Sper no lugar de um sujeito arrogante e de uma prática egocêntrica, né, voltada unicamente para si. Mas o que ele está dizendo é que esse princípio cristão do é dando que se recebe, ele está atrelado a uma visão de rendição dos seus pecados. Assim. Se você não dá, você vai para o inferno. Então, isso atrela o princípio de caridade a uma troca por algo que você vai ter depois, né? no pós-mortem. Né? Você ganha, você chega ao reino dos céus porque você foi uma pessoa caridosa. Mas aí é por isso que ele diz a não dando. Porque o que precisa mover a nós para poder considerar que somos todos indivíduos e temos uma vontade, e se todos temos o direito, né, de exercer a nossa vontade, o que tem que mover o meu princípio de caridade não é querer receber algo em troca, mas é a minha conexão com o próprio princípio divino, com a luz, com a minha vontade. Sim, porque senão você está jogando com Deus. Exatamente, exatamente. Né? Você não é alguém bom, você é apenas um hipócrita. Exatamente. Na melhor das hipóteses, né? E o Sper fala muito isso, ele fala assim, não faça mal para ninguém. Não deseja mal para ninguém. O único momento que você tem o dever, não de desejar mal ou de fazer o mal, mas é quando alguma injustiça é cometida com você, né? Ou alguém te faz mal. Porque aí, ficar quieto, né, e dar a outra face para o sujeito bater, seria contribuir para que outras pessoas passem pela mesma injustiça e sofram o mesmo mal. Então, algo tem que ser feito. Você tem que fazer algo. Mas que seja ali meio na mesma proporção, sabe? Algo que você vai fazer, que vai fazer com que a outra pessoa perceba, né, que ela fez um mal, ou que transforme aquela pessoa em uma pessoa melhor, né? Então, é quase como se essa construção, pedra por pedra, né, fosse levando a gente, aos poucos, para esse lugar, em que talvez chegue um momento em que todas as pessoas possam viver a sua verdadeira vontade, e aí esses princípios morais, eles acabam perdendo o sentido. Assim, é quase como se eles não precisassem existir. Tem um texto do Crowley que se chama Tratando da Lei de Telemann, que ele explica isso, né? Ele está falando lá com um determinado sujeito na introdução desse texto, e ele comenta justamente isso. Ele diz, olha, já que todo homem e toda mulher é uma estrela, então cada um tem sua órbita. Né? E os planetas não costumam sair de suas órbitas para interferir na vontade alheia. Agora, se eles interferem, é aí que vence o melhor. Né? Aí tem até lá no livro da lei, é preciso golpear forte e baixo, se for um rei não será atingido, né? Aquelas coisas do capítulo 3 lá. Mas aí tem um pouco disso, né? Então acho que vem um pouco nesse contexto de que você tem que cuidar do teu, cuide do teu nariz. Agora, se alguém interferir, bom, agora nós vamos sentar e conversar. Né? Então, nem mais nem menos, né? Exatamente. Isso esse tipo de visão mágica, eu acho que traz a gente para esse lugar de uma ação responsável, sabe? Uma ação responsável conectada com a nossa essência, né? Aí a pessoa pode dizer, mas e se a essência do cara é ser, sei lá, um assassino? Aí a gente entra numa outra questão, que não tem absolutamente nada a ver com isso. Porque as pessoas, elas, né, é muito comum a gente
querer combater um argumento com um outro completamente deslocado, E pro diferente. Como extremo, né? Ir para o seu extremo, né? Porque, sim, Deus está em todas as coisas, mas não necessariamente quer dizer que todas elas estão alinhadas com um determinado princípio não dual, né? Essas coisas fazem parte da não dualidade. E o que a gente quer é conectar com o não dual, né? Com o absoluto. Você sabe que muitas pessoas entendem errado o conceito do Yin e Yang, que na realidade o desenho, né, que todo mundo conhece como Yin e Yang, se chama Tai Chi Tu, quer dizer, o diagrama do Tai Chi. E Tai Chi é a suprema comeira da casa, né? Então, na realidade, eles falam, não adianta você querer o bem supremo, porque ele automaticamente, o universo, na tentativa do equilíbrio, vai trazer o mal supremo também. E não é nem pelo bem, isso nós sabemos pela prática, que se vence, e tampouco pelo mal. Né? Primeiro que a gente tem que tentar descobrir o que é vencer, vamos começar daí. Mas, já que não é nem pelo bem nem pelo mal, então não adianta você ser bonzinho, que ninguém vai dizer, olha, que você é pessoa maravilhosa, que você é. E também ser um sacana também não vai te levar muito longe. Aí fica a pergunta, mas então fazer o quê? Buscar o equilíbrio, né? Até porque a gente tem que entender conceitos melhores de equilíbrio, como eu sempre faço com meus alunos, né? Então tem uma promoção, vai você virar editor-chefe aí da editora, né? Você já é, mas tem a vaga ali de editor-chefe, tem você e uma outra pessoa. Você não pensa, obviamente, vou deixar para o fulano, porque ele tem filho, ele tem lá uma casa que ele tem que manter. Não, você diz, eu estou melhor preparado, a vaga é minha. E isso necessariamente não é ruim e não é bom. É o seu caminho, você está buscando o teu caminho. Então a gente tem que entender que essas coisas transcendem um pouco esse contexto, né? De você, ética e essa hipocrisia de ser bonzinho, né? A igreja cometeu milhares de assassinatos sendo boazinha. Né? Nós tivemos aí uma inquisição que matou milhares de pessoas sendo bonzinho. Né? Então, não podemos nos esquecer disso, né? Que bem e mal mascaram perversidades muitas vezes. Né? E como mascaram, né? E como mascaram. Tem muito... Como é que é aquela expressão? Muita lebre em pé de coelho por aí. Né? E muita mesmo. E lebre disfarçada de coelho, não é assim a expressão? Lebre em pé de coelho? Acho que é, né? Sim. Eu acho que é. Não, é o lobo em pele de ovelha, né? Lobo também. em pele de ovelha. Lobo em pele de ovelhas, né? Misturou o bicho. Gato por lebre. Misturei os princípios. E deixa eu te fazer perguntas aqui, rapidinho. A coisa, você sabe que quando eu falei, o pessoal não tem coragem de perguntar e depois fica me atormentando em off, né? Não pergunta direto para vocês, depois manda para mim em off. Pô, você tinha que ter perguntado isso e tal. E aí, das várias perguntas que me fizeram, assim, como é que estão os prazos para entregar esse financiamento, como é que isso está, e como é que está, por exemplo, a obras aí, que nem a Pamela, né, que vocês têm uma série de trabalhos aí. Isso. Né? Como é que está isso aí para o teu público aí? Então, a gente tinha o projeto do SPEC, estava aberto, né? O projeto do SPEC já foi fechado, a gente entregou todas as recompensas, e o que sobrou, né, da prensagem, tem alguns exemplares ainda que estão lá na loja, sendo vendidos. A Pamela, a gente prefere fazer assim, que é cobrar o frete separado, né? Porque senão a gente acaba cometendo uma injustiça com pessoas que moram perto e acabam tendo que pagar mais, porque ele vai por média, né? Então a gente prefere cobrar o frete separado. A gente já lançou o pedido de frete, as pessoas estão... Tem muita gente ainda acertando, acho que a gente já recebeu talvez 50%, né, do frete, e as pessoas estão atualizando seus endereços porque ele vai ser entregue agora, né? Então a gente fecha o projeto da Pamela agora. O projeto do Thiago
Chapman é um projeto mais simples, né? Ele requer um livro só e alguns livretos, então praticamente todo o material já está traduzido. Já tem material sendo revisado. Então, por exemplo, tem uma recompensa que foi oferecida para as pessoas que apoiaram as nossas 3 campanhas anteriores. Então, se a pessoa apoiou a campanha do Chapman e apoiou as 3 anteriores, na hora que a gente fechar a campanha, quarta-feira, no dia seguinte, essas pessoas vão receber já um material do Chapman que está pronto, em e-book. Então, está bem adiantado. O prazo no Catarse, né, pela nossa experiência com essas 3 campanhas feitas num contexto complicado, né, tanto pandêmico quanto de mercado, e que provocaram percalços, nos fizeram atrasar, nos trouxeram essa lucidez e esse aprendizado pela experiência. Que então, o prazo está estabelecido para maio, mas é só por segurança. Porque, pelo modo como as coisas estão andando e os projetos estão adiantados, eu acho que a gente só não consegue entregar em fevereiro porque tem um carnaval. Mas então, as entregas muito provavelmente vão ser feitas em março, 2 meses antes do prazo final. Isso é algo que eu estou pegando muito firme nisso, sabe? Então, aí provavelmente o material que a pessoa está apoiando agora vai chegar aí por volta de março, né? Ótimo. E me diz uma coisa, faltam quantos dias para fechar o projeto Faltam do Chapman? 5 dias. Fecha dia 14, faltam 6 dias, né? Poucas horas para meia-noite, então eu vou dizer que faltam 5 dias, né? Fecha na terça-feira. Terça-feira, meia-noite. Então ainda dá tempo da gente... O que a gente mais quer é conseguir uma porcentagem maior para que a gente consiga trazer, né, produzir esse material adicional que não está produzido, né? Ele só vai ser produzido... Porque todo o material, por mais que seja assim, mas é um e-book, mas um texto passa pela primeira tradução, aí passa pela preparação de texto, pela primeira revisão, pela segunda, pela terceira, pela diagramação, depois por uma última leitura, né? Eu sou esse editor que faz questão de cumprir todos os procedimentos, em todas as etapas, para garantir um material com talvez o mínimo de erro possível, porque é um mito de que existe livro sem erro, tá? De qualquer editora, todos tem. Porque o olho humano, ele falha, né? Muitas vezes. Então, mas eu cumpro o máximo de etapas possível para que o material chegue com a melhor qualidade. Pra você ter uma ideia, eu não trouxe isso a público, acho que eu falei isso outro dia numa live, o material do Phil Heine, houve um problema na gráfica, que um dos livros foi impresso errado. Foram 1000 cópias. Nossa. 1000 exemplares. E quando eu vi o problema, né, era um problema de uma nota de rodapé que desapareceu do texto. Então tinha remissão e não tinha nota. E aí acabou gerando ali um desencadeamento, né, ele foi puxando, né, a página foi puxando o texto que estava para frente. E aí vai subindo, né? Isso foi um problema, a gente entendeu qual foi o problema, foi um problema de passagem de arquivo, de configuração do programa, e eu joguei tudo no lixo, porque eu me recuso a entregar um material assim, né? Então, ele foi todo impresso de novo. Então, esse é o cuidado que a gente tem, né? Então, ele demora, ele tem um custo. Então, quanto mais a gente atingir na campanha, mais coisas a gente consegue realizar, né? Porque todo o financiamento ele é aproveitado, ele retorna, né? A nossa estrutura de funcionamento ela é como uma ONG. Então, eu sempre digo que as pessoas que estão conosco, elas não são clientes, elas não estão comprando um produto, né? Elas participam do processo. Então, tudo que vem para cá retorna para o público, sabe? Essa é a estrutura, inclusive, de negócio. Quase um collab. Ela é uma estrutura de negócio que eu acredito, sabe? Que o que é investido aqui, ele precisa retornar para a comunidade de alguma forma. Então, a gente volta com tudo, sabe? Tudo volta em material, né? Volta de alguma maneira. Sim.
é restituído de alguma forma, transformado, mas restituído. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu fico sabendo essas coisas, no geral, tarde, mas como você também tem cursos voltados para a prática da magia do caos e coisas assim, não tem? Cursos como assim, que eu ministro? É. Não, que eu tenho o seguinte, eu tenho um curso específico sobre a obra do Alt Jonathan Spare. Ele já teve 3 turmas, né? As 2 primeiras turmas foram num formato bem longo, extenso, e a última foi num formato um pouquinho mais encurtado, de menos horas. E é um curso assim que as pessoas gostam muito, então, tanto que teve 3 turmas, né? Eu estou vendo quando é que a gente vai fazer a 4ª, mas é um curso que busca pegar o pensamento do Spare, relacioná-lo a toda a trajetória de vida dele, né? Que é uma grande vivência mágica, e a relacionar a conceitos, inclusive, de outras áreas, né? Obras que dialogam com a obra dele, que foram influência dele, obras que foram influenciadas pelo trabalho dele, né? Movimentos artísticos que foram influenciados pelo trabalho dele, e, obviamente, conexões com o yoga, que é a grande base do Spare, está lá, né, no yoga, nas práticas de meditação, com Kundalini Yoga. Então, a gente estabelece essas pontes todas, né? E agora a gente está montando um grupo de estudos, são 2 grupos de estudos, na verdade. Um que vai dar continuidade a esse material, esse trabalho que a gente construiu nos cursos do Spare, e o outro é um grupo de estudo voltado para estudar a magia nessa perspectiva da transformação de si, mas a partir da obra do Phil Heine e do Alan Chapman. É um grupo de estudos que a gente vai... Um passo além. E eu dou aulas de yoga, né? Eu dou aulas de Kundalini Yoga semanalmente. Nossa, muito legal. E como é que o pessoal acessa essas opções de estudo aí? Então, o curso do Spare, ele vai abrir uma turma lá no nosso site, né, oficinapalimpsestos.com.br, tem lá uma seção do curso que você pode deixar o seu e-mail, né, para ser avisado quando a turma nova for abrir. Eu pretendo transformar o curso num material gravado, né? Só não fiz isso porque tudo aqui, a nossa equipe é reduzida, né? Então eu acabo fazendo a grande maioria das coisas e ainda não apareceu um tempo, mas eu quero transformar ele num curso virtual, né? Digital. O grupo de estudos a gente ainda vai anunciar. Eu quero esperar fechar o projeto da Pamela, né? Entregar o projeto da Pamela para poder me envolver com outra coisa. E as aulas de yoga, quem quiser experimentar, fazer uma aula de Kundalini Yoga, entender como é que é essa tecnologia, só mandar uma mensagem para a gente que eu passo as coordenadas, né? E isso é em São Paulo mesmo ou você também dá aula de yoga online? Não, eu estou em Belo Horizonte, na verdade, né? Você está em BH? Estou em BH. E desde a pandemia, as minhas aulas ficaram só online. O Kundalini Yoga ele tem essa especificidade que ele não é um yoga que você vai botar o pé atrás da cabeça, né? Você não vai ferir seu corpo. É muito difícil uma pessoa se machucar numa aula de Kundalini Yoga. Então, o professor também, a gente não encosta nos alunos assim para ajustar a postura. Então, ele tem uma característica que permite muito tranquilamente que as aulas sejam online, né? Então, desde que a pandemia, eu passei a pandemia toda dando aula online, e aí quando voltou a pandemia, a grande maioria da minha turma não quis voltar para o presencial. E aí a gente permaneceu no online, assim. Às vezes, algumas pessoas da minha turma vêm fazer aula na minha casa. Aí eu expando a sala, senta ali 3, 4 pessoas, mas ela é transmitida ao mesmo tempo, né? A maior parte está online. Ótimo. E deixa eu te fazer, então, uma última perguntinha aqui. Já que você falou bastante do Spare, expande um pouquinho essas influências dele em relação à arte, aonde que ele acabou criando essas grandes influências assim que a gente tem.
eu conheço a questão até de um movimento prévio aí do surrealismo, etc., né? E onde mais que ele se embrenhou aí? Então, o Sper tinha essa característica interessante, que era, ele teve muitas noites escuras da alma, né? E as noites escuras da alma dele duravam anos. Então, nesses momentos em que ele vivia essas crises, eram os momentos em que ele produzia aqueles desenhos grotescos, né? Que ele trazia tudo à tona que estava ali no inconsciente dele, os monstros, ele botava tudo para fora, né? E aí, quando ele retornava, né, o Chapman vai até dizer isso, ele vai chamar de experiência de pico, experiência de platô e experiência de vale, né? Que é sempre uma coisa mais estável, você cai e depois você sobe. E aí você repete o processo, né? Ele tinha essa capacidade de se conectar com a tradição, juntar a tradição com o que estava acontecendo ali no momento e levar isso para um outro patamar. Então ele tem esses picos de uma produção artística que se desloca, né, do que era feito na época. E aí a gente diz que esses picos que se deslocam são os picos que ele anteviu coisas que foram feitas na arte tempos depois. Que talvez não necessariamente tenham se tornado movimentos, mas que podem ter se tornado tendências, né? Os três grandes, eu diria, é a transformação que ele faz com o simbolismo, né, clássico, a questão do surrealismo, não só pelas técnicas, mas também as técnicas de produzir arte, né? Desenho automático, estado de transe, mas ele até pelas características mesmo que a gente vê na obra, né? E era algo que isso foi algo que ele foi ressentir depois, né? Muito tempo. Porque o Sper estava fazendo aí obras surrealistas na década de 10, né? Ali em 1912, 13, 14, né? Os quadros que ele pintou de guerra, então os retratos que ele pintou de guerra, acabaram se tornando uma referência para artistas posteriores, né? Que também fizeram retratos de guerra, né? A gente percebe muitos traços do que viria a ser o psicodelismo já na obra dele, ali, final da década de 40, início da década de 50, né? Então, esses picos, assim, você olha e fala, nossa, mas isso aqui, eu poderia dizer que isso aqui era um quadro de outra pessoa, de um outro movimento, né? De uma outra tendência, né? Ou até de uma outra época. De uma outra época, exatamente. Os quadros que ele produzia, especialmente, foi um grande período de sucesso dele, que ele chama de... os quadros que ele trabalha a perspectiva, né? Ele deforma. Me fugiu agora o nome que ele dá, que ele mesmo deu para isso, que é um trocadilho com Star, porque ele retratou muitas estrelas de cinema, né? E aí, nessa deformação de perspectiva, ela é tão perfeita que se você hoje pega, né, tem até uma história engraçada, se você pega as imagens dele e você achata ela, né, como se você quisesse fazer assim com ela, você vê o retrato exato da pessoa, né? E ele fazia isso de olho. Então, quando o livro do Sper foi diagramado, a pessoa que começou a diagramar não conhecia, né, o trabalho do Sper. E aí ela achou que as imagens estavam achatadas pelas laterais. E aí ele foi lá e achatou, ele enquadradou as imagens, né? Que tinha dado um stretch ali. Ele falou, deixa eu consertar aqui essa proporção. E ele foi lá e achatou as imagens, sabe? Mas aí você via nitidamente o rosto da Bette Davis, sabe? De diferentes artistas de cinema que ele retratou na época. E isso também foi muito inovador na época, sabe? Em que ele produziu. Então, ele teve esses picos aí de ter essa capacidade, né? De estar olhando com um diferencial que não está sendo feito. Você sabe que a Frida Harris, ela também ela é do estilo cubista, né? E se você pega o tarô de Crowley
e também mexe com as cartas, principalmente assim, girando, deitando, tal, você também, os desenhos começam a ganhar volume, né? Então ela também faz isso na pintura. E é muito interessante você parar para pensar isso, porque foram técnicas que eles foram desenvolvendo a partir da necessidade de uma expressão, Uhum. né? E ver que é bem pontual, porque tem tudo em volta desse período aí, né? Histórico, né? É um zeitgeist quase isso aí, Exatamente. Exatamente. né? Mas então eu Muito queria legal. convidar, né, todas as pessoas que estão aqui até agora, né, e que vão assistir depois, vai lá, conhece o projeto, né, apoia a campanha, vão fazer parte desse, eu costumo dizer que é de um grande desejo coletivo mesmo, porque todos os trabalhos da Palimpsestos vieram a partir de escutas, né, do que as pessoas queriam que fosse feito naquele momento, que tivesse uma conexão com o nosso propósito de ser, né? Então, o Chapman dele, a Pamela também, veio tudo sendo construído assim. Então, trazer as pessoas para participar desse agenciamento coletivo, né, esse desejo coletivo de trazer a obra dele para cá. E quais são? Já tem alguma lista de projetos futuros? Alguma coisa que você já tem alinhado aí, não? Tem. Eu dou muito spoiler às vezes, né? A gente tem um livro que a gente quer fazer muito, que é um livro que está esgotado no Brasil, chamado Tarô, a Máquina de Imaginar. É um livro muito pedido, assim, por diferente, né? Muita gente que dá aula de tarô usa esse material que não existe mais. Então é um livro que a gente vai trazer no ano que vem. Tem alguns trabalhos em filosofia, né? Eu sou filósofo, né? Originalmente, então eu estabeleço essas conexões também. Então tem um livro da Bell Hooks, tem do Slavoj Žižek, essas coisas virão no ano que vem. Tem também uma tradução do I Ching, que é uma nova visão sobre o I Ching, baseada em pesquisas arqueológicas mais recentes. Opa. E é escrito por uma mulher, então é a primeira tradução feita para a nossa cultura por uma mulher. Então ela desconstrói um pouco a coisa do gênero e ela traz isso com pesquisas arqueológicas, né, de que a questão de gênero do próprio Yin Yang foi introduzido no I Ching depois do texto original. Então tem essa discussão que é super interessante. E tem um grande trabalho que é a trilogia Aghora, não sei se você conhece, que é do Robert Svoboda, que é esse cara aqui. Isso é uma trilogia tântrica, né? Esse aqui, inclusive, chama Mão Esquerda de Deus. Então, é um grande compêndio assim, do que é a tradição tântrica numa visão bem expandida, né? E esse material é bem legal também. Tem algumas outras coisas que a gente ainda não pode revelar, porque está negociando, está tentando, né, estabelecer ainda algumas conexões, mas seguimos aí nessa linha, né? Excelente. Nossa, eu vou dizer para você uma coisa. Eu me surpreendi com a nossa conversa. Eu também. Até porque eu não imaginava todo esse trabalho que vocês têm, assim, a profundidade, o envolvimento real que vocês têm, que no geral as editoras acabam fazendo muito mais trabalho de escritório do que realmente o envolvimento com a obra em si. E o que eu tenho percebido nos trabalhos de vocês é o envolvimento com a obra, com os autores e com o público, né? Então, para mim, realmente uma grande surpresa e eu não posso deixar de notar isso. Eu queria, de novo, agradecer aí eu sei que você tem mais coisas aí para fazer, então eu queria agradecer demais a tua participação e, de novo, deixar aberto, se você quiser dar algum recado, além dos que a gente já fez aqui, e te convidar, eu queria convidar você para fazer um dia uma conversa sobre o Tantra Yoga, para você explicar a tua escola, como é que funciona o teu trabalho,
acho que seria... acho que todo mundo aqui que está assistindo isso gostaria de saber disso, né? De novo, me coloco à disposição para não só esses projetos, os que têm a ver com magia, mas também filosofia e tudo mais, que você quiser usar o canal, fica aí o convite já de antemão e a porta aberta, né? Quem conhece aqui a minha casa, onde eu moro, sabe que nós ficamos até 4 horas da manhã com a porta da rua literalmente aberta. Se você passar agora, a porta vai estar aberta, né? Então, isso vale também para o meu YouTube, para o meu Instagram. Aqui é uma casa com a porta aberta. Então, fica aí o convite para o teu trabalho, para o trabalho da editora, para vocês fazerem essa divulgação. E, de novo, somar esforços, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente faz, juntos somos mais fortes, né? Exatamente. Então a gente precisa se unir. Nós temos aí tanta gente querendo que a gente se desuna, né? Então está na hora de buscar mais união e menos desunião. É isso mesmo. Né? Então passo a palavra para ti aí, para você fazer as palavras finais. Eu também quero te agradecer demais, né? Olha, acho que é a live mais longa que eu já fiz na vida. A gente está aqui há 1h50. Então, te agradecer pelo cuidado, pelo carinho, pela generosidade, né? E por essa conversa tão enriquecedora e que a gente acabou, em muitos aspectos, entendendo que a gente está falando da mesma coisa e conectado muito com os mesmos princípios. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e agradeço de fato a você, ao seu público, né? As pessoas que estão aí acompanhando a gente. E convido todo mundo a ir lá, né, conhecer a campanha, conhecer o nosso perfil na Palimpsestos, né, o nosso trabalho, e seguir aí com a gente, tentando transformar o mundo em algo que seja bom para as próximas gerações, né? Muito obrigado. E o convite já aceitei. Quando quiser, eu posso ir lá falar sobre yoga, né, sobre a minha tradição Sikh, e tenho certeza que vai ser muito enriquecedor também, como foi essa conversa nossa. Muito obrigado. Muito obrigado, né? E aí o pessoal, se alguém ficou para trás, não fez a pergunta, depois manda inbox, a gente repassa e vai respondendo, né? Então, boa noite para você, boa noite para o pessoal que ficou assistindo, acompanhando, entrou, saiu e está por aí, ou vai assistir depois gravado. E, de novo, né? Então, vão lá na página, façam parte desse projeto e dos próximos, que todos nós só temos a crescer com isso. E muito obrigado pelo trabalho, pela Palimpsestos existir. Obrigado por essa iniciativa. Eu que agradeço. Meus parabéns. Eu que agradeço, meu caro. Obrigado mesmo. 93. 93. Aquele beijo para vocês. Tchau, obrigado. Tchau.